Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje daremos ao início de 9 encontros, falando sobre o mover profético e também, claro, a atuação do Espírito Santo no mover profético. Como que nós podemos identificá-lo? Como que nós podemos gerar uma experiência? Como que podemos descobrir o dom profético que há dentro de nós? Para isso, nós vamos ter aí cerca de 8 encontros, tá? Para que a gente possa conversar acerca disso. Lembrando que esse assunto é um assunto bem longo, então 8 encontros com um período assim curto não é suficiente. Caberia aqui uma conferência, um treinamento mais profundo, uma escola de ativação profética, uma escola de capacitação profética, onde teríamos mais tempo para abordar esses assuntos, tá bom, pessoal? Então vamos conversar aqui então, um pouquinho aqui, é mais resumindo aqui a questão do profético, tá bom? Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? A palavra profético ficou banalizada. Por quê? Porque tudo é profético. São conferências proféticas, ministério profético, atos proféticos, tudo virou profético, porque caiu na boca do povo. E ficou de uma forma até vulgarizado, banalizado. Por quê? Porque o genuíno profético, quando vem, as pessoas já se defendem. Por quê? Porque não compreendem e não entendem o que é esse mover profético e até onde ele pode chegar, né? O poder que está através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, agindo na vida do ministro ou daquela equipe profética, daquele presbitério, enfim, daquela comunidade profética mesmo, onde o Senhor pode agir através deles. Então hoje nós precisamos ajustar não somente a nossa visão, mas a nossa compreensão, refinar ela e entender que sim, existe o verdadeiro mover profético, existe sim pessoas que se movem profeticamente, porém existe aquelas que usam o nome profético, porém não estão fluindo e não estão agindo no profético. É apenas uma frase de efeito somente, para uma campanha, para uma ministração, mas na realidade estão fluindo e eu não estou aqui desfazendo da forma que elas compreendem que Deus está usando a vida dela. Porém, não há necessidade de usar esse nome. E também tem realmente moveres proféticos que não usam a palavra profético. Mas como nós precisamos entender melhor, nós vamos conversar acerca dessa compreensão, dessas aulas, desses nossos encontros, para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Também lembrando que é uma crescente entre os cristãos essa palavra profético, né, círculo de oração profético, existe essa crescente. Nós precisamos que os verdadeiros homens e mulheres que se movem profeticamente se levantem e que o Senhor ele venha trazer luz no meio de, podemos dizer, um certo nível de confusão que há no meio do povo de Deus de compreender de maneira errada. Então, ele vai lá, ora por pessoas, esse ministério ora, ou essa pessoa, ou essa equipe ora para as pessoas e acha que está movendo profeticamente. Não, ela pode estar movendo nos dons do Espírito, de alguma forma. Mas mover profético é mais profundo e é aí que nós precisamos entrar nesses encontros cada vez mais, vamos entrar nele para que a gente possa compreender melhor. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? É procurar nas Escrituras a palavra de Deus, procurar e ressaltar o que é o profético, analisar, ver o sentido das palavras. Não falta textos bíblicos de profetas, de homens e mulheres de Deus que se moveram realmente como profetas e profetisas do Senhor. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Em Coríntios fala exatamente sobre o quê? Sobre os dons do Espírito, palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento do Espírito e assim por diante, certo? E no Antigo Testamento ele fala sobre o ofício do profeta, certo? Hoje em dia sim existe profetas e profetisas de Deus, porém no Antigo Testamento ele ressaltava a figura do profeta como um porta-voz de Deus. Hoje, através do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, nós temos uma compreensão maior do que é realmente se mover, ou melhor, profetizar, que é uma diferença muito grande entre profetizar, segundo Coríntios fala, certo? Segundo o livro de Coríntios fala, e também sobre o ato, ou melhor, o ofício de profeta, que está lá em Efésios 4, certo? Então nós precisamos realmente separar isso, tá?
E trazendo aqui um pouco mais de nível de compreensão sobre o significado da palavra profético, né? Vamos falar assim, ou melhor, da palavra profeta. São duas palavras do hebraico, uma mais antiga, que é roe, que significa vidente. Né? Nós podemos usar tanto o ofício lá de Samuel como vidente, também de Balaão como vidente, que é o quê? Aquele homem que prevê, que vê, antevê o que Deus está fazendo. Deus comunica uma revelação profunda, entendeu? E ele vê no mundo espiritual, ele vê as coisas acontecendo, né? E daí também tem a outra palavra que também está conectada com isso, que é nabi, que significa mais como um porta-voz. Quando a gente olha nessa questão do Nabi e Roê, nós podemos ver como o profeta Elias, né, que ele era o quê? Ele era como se fosse o porta-voz de Deus. Ele recebia o conselho de Deus, as diretivas de Deus para a nação de Israel e ele proclamava isso. Então, o aspecto do vidente, que não quero confundir com o vidente com astrologia, né, fica bem claro aqui que eu estou falando do padrão bíblico da palavra de Deus, as palavras, é receber revelação. O roé, que tem a ver com vidente, é receber uma revelação de Deus para dado momento, situação, uma ocasião oportuna, onde ele recebe uma direção de Deus e ele traz. Porém, a palavra nabi tem a ver com a comunicação. Ele recebe a revelação, porém ele é o porta-voz de Deus. E essa palavra nabi, se você olhar lá em Efésios 18:4, ele fala sobre que as palavras do sábio é como um rio que brota. Então, o que acontece? Essa palavra tem a ver com aquela presença de Deus que te enche quando você vai proclamar a palavra de Deus e você não consegue reter ela. Por quê? Porque a unção vem com tanta força que você tem que comunicar. É esse sentido. Se você já teve uma experiência com essa, Deus ele enche você e você precisa proclamar a palavra de Deus de alguma forma. É um nabi, um porta-voz de Deus, separando o ato de profetizar com o ato de ser um profeta. E também podemos colocar aqui o pregador da palavra de Deus, que é uma outra coisa, é um outro ofício que nós podemos separar aqui para não gerar confusão, tá? Mas não vamos entrar agora nesse momento, nisto aqui, tá certo? E daí, o que ele precisa, o profético? Ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa aprofundar no coração de Deus. Ele precisa receber de Deus as informações. Ele lê a palavra de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, uma vida de oração, de entrega, de jejum, e isso faz com que ele tenha um conhecimento de Deus, uma revelação de Deus profunda, onde ele começa a entender o coração de Deus, o projeto de Deus, e como ele é íntimo de Deus, como está lá no livro de Amós, que Deus não faz nada sem antes falar para os seus amigos, os profetas. Então, o amigo de Deus, a pessoa que está conectada com o coração de Deus, ela entende o que Deus está dizendo. Não tem como haver uma espécie de mistura. Por quê? Porque você vai se santificar, você vai se separar. Não tem a ver com falar com aquilo que está no seu coração. Tem a ver com falar aquilo que está no coração de Deus para esse momento. E o que precisa disso tudo? O profético, ele tem uma visão espiritual. Ele enxerga o profundo escondido, ele vê as coisas acontecendo, ele consegue ter o discernimento de espírito, vamos falar assim, ele discerne o que é da carne, o que é dos demônios e o que é de Deus, ele consegue separar. O profético tem essa capacidade de discernimento do espírito, ele entende o ambiente onde ele se encontra, então essa capacidade de ver mesmo, e às vezes não é ver de uma maneira literal, mas sim na sua mente renovada, compreender e ver através da mente espiritual, ele compreender toda aquela situação e trazer o conselho de Deus. E os profetas daquela época, antigamente, eles eram homens escolhidos por Deus e eram poucas pessoas. Nós vemos a vida de Moisés, né, quando o Senhor derramou sobre ele a presença dele, ele se tornou um grande profeta daquela época. Elias, Eliseu, não falta homens e mulheres como Samuel, né? Então, foi homens escolhidos por Deus para serem profetas no Antigo Testamento, certo? Porém, hoje no Novo Testamento, através do derramamento do Espírito Santo, todos podem profetizar. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Agora, o profeta pode sim profetizar. Precisamos separar essas coisas. Então, eu quero dar essa introdução no nosso primeiro encontro para a gente compreender melhor isso, tá?
A partir do segundo encontro, vamos cada vez mais mergulhando nisso aqui, sabendo que o treinamento tem que ser maior para a gente poder compreender. Nós vamos mergulhar nesse rio do Espírito para entender melhor a ação do Espírito Santo profético, e daí nós vamos na segunda parte com relação do ser profético daí. Beleza, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado.